Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Suno Notícias. Olha, vamos falar um pouquinho de inflação. O IPCA de setembro veio em 1,16%. A parte boa, por assim dizer, é que ele veio um pouco abaixo do que o mercado estava esperando. As medianas estavam em torno de 1,25%, 1,24%. Veio 1,16%. O copo meio vazio é que a alta acumulada nos últimos 12 meses passou dos dois dígitos, chegamos nos 10,25%, e também, mesmo com a inflação de setembro tendo vindo um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, já foi suficiente para se tornar a maior inflação para o mês de setembro desde o Plano Real, desde 1994. Essa pressão inflacionária, claro, também vira pressão sobre o Banco Central, que tem que cuidar dos juros para fazer com que a inflação convirja a meta. Claro que aí a gente está falando já do ano que vem e do outro ano de 2023, porque esse ano, meu amigo Inês, já é morta, né? Não tem jeito. Inclusive, a inflação acumulada entre janeiro e setembro já foi para o nível dos 6,90, quando o centro da meta do Banco Central era de 3,75, definido lá pelo CMN, né, pelo Conselho Monetário Nacional. Sobre esse assunto, a gente tem um convidado especial para conversar com a gente, para explicar o que está acontecendo e para falar suas projeções para a nossa economia e para essa pressão inflacionária que não cede nunca, que é o economista-chefe da Austin Rating, o Alex Agostini, está aqui com a gente. Obrigado, Alex, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Greg. Sempre prazer poder falar com você e com todo mundo que participa e assiste ao programa da Suno. Alex, como que você vê essa inflação de 1,16% no mês de setembro? Olha, para nós na Austin ficou um pouquinho acima. Nós tínhamos 1,12%, claro, uma coisa calibrar 0,04% acima de 1%, né, é praticamente nada de erro, mas é bastante preocupante. Primeiro, a gente precisa fazer uma análise isolada. O dado de setembro, que é o maior desde 1994, para o mês de setembro, né, o maior desde a adoção do real, é algo que preocupa, porque nós estamos, portanto, desde o real, procurando níveis de inflação menor. E quando você chega em 2021 com o maior nível desde 94, acende a luz amarela. Ou seja, algo está muito fora do normal, está muito fora do esquadro, e isso preocupa. No caso da inflação de setembro, a gente isola porque tem a questão da crise hídrica. Vale lembrar que houve um reajuste da tarifa de energia elétrica adicional ao que já estava acontecendo na bandeira vermelha, aconteceu a bandeira emergencial. Então, nós entendemos que o impacto agora não deve mais acontecer a partir de outubro, ou seja, o índice vai cair porque ele vai tirar essa alta de inflação, que representou quase metade da alta do índice de setembro. É um alívio por um lado, mas por outro lado ainda continua preocupando essa questão da crise hídrica, porque parece que não vai se resolver tão cedo, e a gente tem um custo quando a gente, por exemplo, liga as termoelétricas para poder ajudar no fornecimento da energia. Isso tem um custo porque combustíveis vêm subindo muito forte por conta não só de petróleo, que subiu com preocupação com a China, né, a questão no setor imobiliário da China, a questão de pagamento da Evergrande, tem a questão nos Estados Unidos, a questão fiscal nos Estados Unidos, se vão aprovar o limite ou não, se vai deixar shutdown ou não, mas enfim, todas essas são questões que estão no radar e preocupam. Se preocupam, logicamente, que isso impacta o Brasil na questão da taxa de câmbio. E isso tem sido um dos grandes problemas do Brasil, a desvalorização da moeda. Nós já conversamos, né, Greg? A Austin, ela sempre faz um trabalho de analisar qual a evolução das moedas ao redor do mundo. Por exemplo, as 120 principais moedas do mundo, e também quando eu olho só emergentes para trazer o Brasil para o seu contexto competitivo. A moeda brasileira, tirando no caso de emergência, tirando apenas Turquia e Nigéria, que tem problemas, no caso da Turquia, econômico e financeiro, e Nigéria, problemas sociais, a moeda brasileira é a que mais se desvaloriza no mundo. Isso porque nós temos um problema interno de conturbação política, de risco fiscal, a questão de precatórios. Então, tudo isso vai deixando os investidores, os agentes econômicos preocupados. Isso impacta, sim, na inflação, porque as expectativas futuras vão se deteriorando. Quando você tem um cenário nebuloso lá na frente, obviamente, você acaba antecipando uma provável alta de preços.
Então, isso acaba aumentando a taxa de juros, nós estamos vivendo isso agora, né? Então, o cenário de inflação é preocupante. Para este ano de 2021, a Austin ajustou a projeção, nós estamos com 8,53%, mas já foi, viramos a página 2021, por quê? Quando você vira o calendário, Greg, no meio do ano, a política monetária, ou seja, a decisão de subir ou reduzir a taxa de juros básica da economia por parte do Banco Central, ela já começa a olhar, o Banco Central já começa a olhar a inflação do ano seguinte. Então, em junho, a decisão dele já é olhando o ano seguinte. Então, a gente já está correndo atrás da inflação de 2022 desde junho. E vale lembrar que essas expectativas de inflação estão se deteriorando fortemente. Só para te dar um número, no início do ano, a projeção estava em torno de 3,4% para 2022 o IPCA. Agora, dados divulgados essa semana, está em 4,33%. Já superamos o centro da meta. O que isso significa na vida do cidadão comum? Primeiro, preço dos produtos mais altos. Nós vimos nos dados do comércio que houve queda no consumo de combustíveis, na venda de combustíveis, portanto, consumo, queda em hiper supermercados. Tudo está muito caro. E, por outro lado, aumenta a taxa de juros, você onera o custo de investimento, né? Ou seja, quando uma empresa toma um financiamento para gerar investimento na empresa, capital de giro para melhorar o caixa, isso aumenta o custo, isso é repassado no preço final. Então, a gente entra num ciclo vicioso. É muito preocupante. O que fazer nesse momento? O Banco Central não tem muita alternativa. É continuar subindo a taxa de juros, vai subir além de 9% em 2022, isso é fato. Agora, será que nós teremos um problema ainda maior em 2022? Temos um risco. Por quê? Do lado dos preços no atacado, os IGPs, ainda o acumulado em 12 meses está em torno de 20%. O lado positivo é que minério de ferro subiu muito, tem caído por essa preocupação com a China. Mas outras commodities ainda estão subindo muito fortemente, por exemplo, energia, isso é no mundo inteiro. Nós vimos, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, é uma preocupação global. O Brasil não foge à regra, né? Mas nós precisamos olhar aqui internamente e a situação está bastante delicada. Então a gente tem componentes dos dois lados, assim, né? Pelo que você está me explicando. Há uma pressão inflacionária que a gente não tem muito o que fazer com ela, por exemplo, vinda do petróleo, né? Se você tem um processo de recomposição de estoques ou de recomposição da produção que não acompanha a crescente demanda, você vai ter uma valorização, né? E agora, especialmente no norte global, as preocupações também vão subindo porque eles estão entrando na época mais fria do ano, né? A demanda por energia vai aumentando, essa energia vai ficando cada vez mais cara e afeta os nossos preços aqui. A gasolina a R$7, ela é um efeito colateral disso, assim, né? É uma conjuntura total. Mas também há componentes internos da nossa inflação, então, né? É como se quando um político importante fala alguma bobagem que aumenta o risco ou que é interpretado pelo mercado como algo que pode aumentar o risco fiscal, significa lá na ponta que a Dona Maria vai ter que comprar carne mais cara, de certa forma. É isso mesmo? Tem esse componente interno tão forte assim? Porque essa história que você falou da moeda brasileira, esse dado é muito importante, é muito relevante, né? O nosso real é uma das moedas que mais se desvaloriza no planeta em relação ao dólar, né? Exatamente. E sim, a Dona Maria vai pagar mais caro na carne. Por quê? O Brasil é um dos maiores produtores de carne no mundo. Então, por que a gente paga muito caro? Porque quando desvaloriza a moeda, o produtor de carne, o frigorífico, ele tem a opção de exportar e colocar mais dinheiro no caixa. Sim. Vamos lembrar que... Ele prioriza os mercados externos, né? Aí sobra menos carne para a gente. Não tem jeito. Exatamente. E como aqui nós temos um hábito de ter a carne na mesa como uma complementação da alimentação, então quando reduz a oferta internamente, porque os grandes frigoríficos optam por exportar, e são frigoríficos que têm ações em mercado financeiro, então eles não podem fazer benevolência, ou seja, manter o preço, porque ele vai acabar onerando o minoritário, cidadão comum como eu, você, a Dona Maria, que compra ações dele, então ele não pode fazer isso, ele precisa gerar dividendos, então ele acaba optando em exportar e gerar mais receita para ele. Sim. Isso faz parte da regra de uma economia aberta, democrática, como é a economia brasileira. Mas a desvalorização da moeda é um bom termômetro para a gente entender como a nossa inflação sofre muito. Então, desvalorizou a moeda, nós temos mais exportações, menos produtos na prateleira. Mas, além disso, tem alguns problemas também
de importação. A gente acaba importando, por exemplo, o trigo que o Brasil produz não é suficiente para atender toda a demanda interna. Então, a gente importa 70%, pelo menos 70% do trigo consumido internamente. Então, o macarrão fica mais caro, o pãozinho fica mais caro, toda aquela parte de produto que precisa de trigo acaba ficando mais caro. Então, a desvalorização da moeda acaba afetando. Por isso que esse ambiente político, no contexto econômico, hoje no Brasil tem sido, inclusive, determinante para a questão de inflação e de taxa de juros. E olha que interessante, e mais preocupante ainda, a nossa inflação, ela tem uma estrutura que não ajuda o Banco Central na hora de controlar os preços, né? Ou seja, trazer o preço para um nível mais baixo. Vou tentar traduzir isso. Quando você pega a inflação no Brasil, tem aproximadamente 500 itens pesquisados pelo IBGE, no caso o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, esses 500 itens, pelo menos 70% deles são preços livres, que significa que o preço final depende do equilíbrio entre oferta e demanda. 30%, aproximadamente, eu acho que até um pouco menos, tá? Mas vamos colocar 30% na balança. São preços monitorados, aqueles que nós chamamos de preços administrados pelo governo. Tarifa de energia, tarifa de telefonia, então aquilo que é por contrato e não importa o nível de taxa de juros, o reajuste vai acontecer. E neste ano, os preços livres estão acumulados em torno de 4%, 5% de janeiro a setembro. Os preços administrados, mais de 12%. Então, isso significa que nós temos, no caso do Banco Central, subir muito os juros para desaquecer fortemente a economia, para reduzir os preços livres, para, no final das contas, compensar essa alta dos preços administrados. Isso, claro, é um problema que a gente carrega há pelo menos 3 décadas, por conta aí no caso de concessões, os setores, na época era uma moeda de troca, mas que precisa mudar. Se a gente não mudar essa regra de reajuste automático de preços monitorados, nós vamos continuar sempre com essa situação de, no momento de crise, sobe muito a taxa de juros para controlar os preços livres, isso interfere na geração de emprego e de renda para tentar manter a compensação dos preços administrados. Então, isso sem dúvida alguma, é uma situação muito delicada e exclusiva do Brasil. Não vejo isso em outro lugar do mundo. Você falou que não resta ao Banco Central outra alternativa, né? Tem muito debate, inclusive, falando subir a taxa de juros para controlar uma dinâmica de preços que o Banco Central não controla, por exemplo, que é o caso do petróleo, né? Mas não tem muito jeito que fazer, né? A única maneira que ele tem para controlar a inflação é punir a demanda, mesmo que isso inclua um prejuízo à atividade, né? E aí que eu queria chegar. Como que você vê o nosso cenário para atividade já no ano que vem? A gente tem visto várias casas já, inclusive, diminuindo as projeções para o PIB nesse ano, mas já meio que está contratado essa alta de 5% no PIB, mais ou menos. É um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, poucas casas discordam desse índice. Mas para o ano que vem o cenário está muito aberto, e ele está muito aberto para o negativo pelos últimos relatórios que eu tenho acompanhado, pelas últimas entrevistas que a gente tem feito aqui no Suno Notícias, porque a tendência das últimas semanas é uma redução, enquanto os economistas estão projetando uma alta no IPCA, né, acima do centro da meta, que é de 3,5%, como você mesmo falou, as projeções para o PIB do ano que vem estão sendo contaminadas por esse pessimismo e caindo. Como que você vê o nosso cenário, a nossa atividade em 2022, Alex? Eu vou começar na questão do Banco Central da taxa de juros e chego nesse cenário, né, para 2022. A taxa de juros é um instrumento mais eficiente para controlar a inflação. E é importante controlar a inflação porque, como nós falamos, o Brasil tem uma concentração de renda muito grande. Então, a base da pirâmide de renda, ela é muito grande de pessoas que ganham em torno de um salário mínimo. Então, o salário médio no Brasil é muito baixo, é R$ 2.200 o salário médio. Então, quando você tem um alimento subindo muito, como é o caso que está acontecendo agora, e não é uma alta sazonal, por exemplo, geralmente, nos meses de maio, junho e julho, o preço da carne e do leite sobe porque o pasto fica seco. Mas depois ele volta a cair o preço, porque a oferta volta, o boi volta a ficar mais gordo, né, porque o pasto fica verde. Nesses momentos, o Banco Central ele não combate a inflação, porque é uma inflação circunstancial, transitória, conjuntural. Mas quando ela se torna estrutural, que é o que está acontecendo por um problema de oferta global, né, então ele precisa combater com alta de juros
Porque o pobre no Brasil, e é a grande maioria, acaba pagando muito maior. Então, o salário mínimo, que é R$ 1.100, qualquer 5% acima no preço de um arroz ou feijão, para ele faz muita falta. Então, precisa combater. Na medida que o Banco Central combate com alta de juros, a gente sabe que tem aí um custo de oportunidade. Primeiro, sobe a taxa de juros, há uma tendência de empresas e famílias colocarem dinheiro em investimento e reduzir o consumo. Além disso, ou seja, a indústria já vai produzir menos porque tem uma demanda, um potencial de demanda menor, porque eu vou deixar o dinheiro guardado para render juros. Além disso, tem o custo de produção que aumentou porque as taxas de juros aumentaram, então o que financia a minha produção ficou mais caro, eu naturalmente vou reduzir, porque a demanda também está reduzindo, e tentar manter o preço. Ok. Todas as empresas nessa cadeia de capital aberto acabam sofrendo também, né? Você falou, por exemplo, tem menos grana, daí o varejo sofre, a taxa de juros sobe, aí as construtoras sofrem, porque o financiamento fica mais caro. Quem se beneficia disso é quem está exportando, né, basicamente. Mas o resto da economia real acaba sofrendo. As próprias ações da B3 costumam cair nesses cenários porque as pessoas têm menos disponibilidade de grana para investir, né? E tem a questão da troca, né? O cidadão geralmente ele vai para a renda fixa e menos para a renda variável. E na renda variável, você citou muito bem, as empresas, como tem uma perspectiva menor de retorno futuro, porque tem uma demanda menor, as famílias acabam não investindo tanto em ações, as empresas, e aí você tem uma queda natural das ações, que é o que está acontecendo fora a questão da crise, né? Então, para 2022, com esse cenário de alta de juros ainda, um ambiente muito turbulento, porque será um período de eleições, então, infelizmente, nesse período de eleições, o plano econômico ele fica em segundo, ou seja, o governo acaba deixando como segundo plano olhar para questões econômicas, como inflação, ele acaba olhando a reeleição, isso é natural de qualquer governo, tá? Mas tem a questão fiscal que o governo tenta, de qualquer forma, fazer algumas benevolências. Isso deixa para 2022 um cenário de preocupação, portanto, de desaquecimento. Na Austin, para 2021, como você falou, o ano está dado. Acima de 5% do PIB ou em torno disso. Por enquanto, nós estamos com 5,4%, mas tem um viés de ajuste para baixo, em torno de 5% para esse ano. Mas para 2022, nós tínhamos no nosso relatório de setembro, uma alta de 1,9% do PIB, porque a gente imaginava que pudesse ter uma melhora da economia em 2022. O que está se consolidando agora é a manutenção desse cenário de preocupação. Preocupação doméstica, com juros mais altos, inflação continua subindo e com o cenário internacional também mudando. A questão da China, como foi dito, e a questão dos Estados Unidos, que isso afeta a relação de preços internacionais. Então, a inflação vai continuar forte, juros fortes, e aí essa nossa projeção, que era de 1,9%, já está com viés de baixa, a gente deve ficar abaixo de 1,5% para 2022, justamente por conta desse cenário hoje preocupante para 2022. O que pode fazer a gente voltar a ter uma melhora de expectativa é que tudo se ajuste na China, volte à normalidade, aquele risco China seja dissipado, Estados Unidos mude a política monetária de forma gradativa, e aí aqui no Brasil a gente começa a ter uma redução dos preços, porque os preços internacionais podem voltar a reduzir com uma melhora da relação do real com o dólar. Se isso acontecer, a gente pode voltar a ter um cenário melhor para 2022. Porém, hoje está muito difícil da gente enxergar um cenário melhor para 2022 do que uma alta ali do PIB de 1,5%. E o PIB é um indicador que acaba sintetizando tudo o que acontece na economia. Do lado externo, exportações, importações, inflação, contas externas, mercado de crédito e, principalmente, emprego e renda. Como a gente tem 60% do PIB do consumo das famílias, os indicadores de emprego e renda são determinantes para essa dinâmica. E nós vimos recentemente que a taxa de desemprego segue muito alta no Brasil, os indicadores de subemprego, portanto, uma renda baixa, continuam muito forte, ou seja, algo em torno de 60%, a gente tinha que baixar isso para algo em torno de 20%. Então, como a gente não vai mudar essa estrutura tão cedo, eu estou para te dizer que ao longo desta década nós vamos ter um crescimento do PIB brasileiro em torno de 2% a 3%. Não muito mais que isso, enquanto os emergentes terão algo em torno de 5% a 7%. Entendi. Isso parece uma sina nossa, né? Muita gente comemora
os anos do governo Lula, por exemplo, quando o Brasil chegou a crescer bastante e tal, mas quando a gente compara com outros países, eu gosto muito que você sempre faz isso. Ah, legal, temos nossos dados, mas vamos olhar como que os vizinhos se comportaram, como que os emergentes se comportaram, como os desenvolvidos se comportaram, e aí na comparação, a gente percebe que nesses períodos mais longos, o Brasil não cresceu nem como os países emergentes, e às vezes cresceu menos do que países desenvolvidos, inclusive, o que é um problemaço, né? Porque o país desenvolvido, afinal, já está desenvolvido, e a gente crescer menos do que os Estados Unidos, por exemplo, é um absurdo. A gente precisa crescer para ter uma taxa de crescimento muito mais alta do que a deles, né? Você acha que a gente teve uma década perdida de 2000 a 2010 como que você vê essas últimas 2 décadas, de 2000 a 2010, de 2011 a 2020 e agora essa próxima década, como que são as suas projeções? Infelizmente são, primeiro, fatos consumados. As últimas 2 décadas o Brasil decepcionou muito, e nesta década vai continuar decepcionando, isso é uma certeza. Por que uma certeza? Porque nós temos que mudar a estrutura, né, de crescimento do país. Mas eu acho que a gente precisa destacar, no caso do Paulo Guedes e sua equipe, eles têm um plano, uma estratégia muito positiva, que é consolidar a questão fiscal e ter um crescimento de longo prazo para atrair investimentos. Essa seria a melhor situação. O problema do Brasil... A questão mas o presidente aderiu a esse plano? Aparentemente não, né? O próprio Paulo Guedes falou que o apoio do presidente Jair Bolsonaro no começo do mandato, a agenda da equipe econômica era de 98%. Depois ele falou que foi 65%. Depois ele falou que é 60%. Vamos ver como que chega até a eleição, né? Esse é o ponto que eu ia chegar. Você falou muito bem. E não é, de novo, não estou defendendo o governo, mas não é só esse governo. Mas todos os governos, geralmente, Greg, o que eles fazem? Eles olham, o plano deles é só do mandato de 4 ou, no máximo, 8 anos. Não temos no Brasil um plano de crescimento de longo prazo, ou seja, acima de 10 anos. Nós temos lá o plano plurianual do governo até 2030, até 2050, e que não é consumado. Por quê? Sempre a agenda é olhando o curto prazo. Por exemplo, o governo está fazendo de tudo para aumentar o Bolsa Família. Para quê? Para se reeleger. Ah, mas as obras públicas estão acontecendo? Sim, mas estão acontecendo de forma lenta. A gente precisa melhorar isso, transferir para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada, sim, ela gera emprego, ela é mais eficiente. Pois bem, nessa estrutura, se a gente não mudar isso, alavancar o nível de renda e emprego, o Brasil vai continuar com necessidades de países emergentes e crescimentos de países desenvolvidos, e às vezes até menos. Então, o Brasil cresce pouco, mas tem uma necessidade muito grande. Como que eu vou exemplificar para ficar mais claro? Por exemplo, nós temos hoje quase aí 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados no Brasil. Para a gente poder melhorar, reduzir esse nível de desempregados, o Brasil teria que crescer algo em torno de 5% ao ano por vários anos seguidos. Por que a gente não consegue? Porque quando a gente cresce 5% no ano seguinte tem inflação, porque a gente não tem investimento em produção, a gente não tem investimento em pesquisa e tecnologia para que a gente melhore o nosso nível de produtividade, que não gera inflação. Então, a gente não mudando essa estrutura, essa matriz de crescimento, a gente fica amarrado. A inflação, se a gente não mudar a estrutura dela com peso de 20% a 30% de monitorados, a gente sempre vai ter essa cilada dos juros altos, correndo atrás de uma inflação alta. Então, o Brasil, se ele não mudar toda essa estrutura ao longo dessa década, na próxima década, a gente também vai ter uma década nova, década perdida. A gente olha para trás, e se a gente coloca na linha de partida Brasil, China e Índia, porque são nossos concorrentes pela atração de investimento, quando uma empresa vai investir no mundo, ela olha para os emergentes e fala assim, onde eu vou investir? Brasil, China, Índia, ou vou para a Turquia? Ela olha e fala, cara, Brasil está uma loucura, consumo é bom, mas está diminuindo ao longo do tempo, então eu vou para a China. A China ganha todos os investimentos. Isso significa que nós geramos menos emprego aqui. Então, quando a gente põe na linha do tempo, lá atrás, 20 anos atrás, Brasil, China e Índia, partindo do mesmo nível, a linha de crescimento, a China é exponencial. A Índia também, o Brasil é quase que uma curva reta. Em economia é assim, né? Uma reta, a gente fala curva, né? Mas uma curva quase que flat, né? Por quê? Justamente porque a gente caiu nesse problema de não investimento de longo prazo. O Brasil sempre é uma situação de curto prazo por todas essas mazelas, interesses políticos se sobressaem
aos interesses públicos. O Brasil não tem uma gestão pública, ele tem uma gestão política. Isso é um fato, né? E dessa vez até parece que a coisa está um pouco pior, né? Porque a gente está um ano da eleição e só se fala de eleição. Né? A sensação é que o calendário eleitoral foi muito antecipado e com isso esse movimento que você falou também, né? Esse movimento de deixar de investir em projetos estruturais que vão dinamizar a economia, que vão resolver esses problemas de fundo, né? Foi deixado de lado para uma necessidade de aumento de gastos, aumento de gastos. Vamos ver como que a gente termina isso. Daqui 10 anos a gente marca outra entrevista para fazer o relatório da década. Alex, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela aula, pela pegada macroeconômica muito importante para a gente entender o nosso país e a nossa dinâmica de inflação. Mais uma vez agradeço ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Greg, pelo convite. Só para finalizar, o Brasil tem grandes desafios, mas a gente tem feito muita coisa boa também, só que precisa amadurecer um pouco mais, a gente olhar para as pessoas. Isso não é discurso político, isso é um fato. A gente precisa olhar para as pessoas e não para grupos políticos. Até a próxima, eu acho que nós teremos muito mais temas para a gente debater em breve. Um abraço, obrigado. Teremos, valeu, obrigado. Pessoal, obrigado por terem acompanhado o nosso vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você tem discordâncias ou concordâncias, comenta aqui embaixo, a gente quer saber o que você pensa sobre isso. Não se esquece de deixar o like, compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que deveria estar vendo esse vídeo, rende boas conversas, até de mesa de bar. O Brasil é o país que debate política na mesa de bar. Sejam sempre muito bem-vindos, se vocês não conheciam o nosso canal, se vocês chegaram agora. E vamos embora, que sempre tem mais conteúdo aqui no Suno Notícias. Não se esqueça das nossas lives, sempre às 9 horas da manhã e às 19 horas, tá bom? Até mais, muito obrigado.